Oi, galera, tudo bem? Bem-vindos ao webinar do Mutirão. O webinar hoje sobre o tema Por que estudar matemática no ensino médio e EJA. Meu nome então é professor Marcelo Puziski. Tem o meu e-mail aí para quem quiser entrar em contato, tiver interesse, fica à vontade. E eu fui convidado então pelo pessoal aqui do Mutirão de Caxias para falar um pouquinho sobre por que estudar matemática no ensino médio e no EJA, que é um tema que é de bastante interesse, principalmente para quem está pensando em voltar a estudar, quem está parado há um tempo e vai entrar no EJA, tem um pouquinho de dificuldade em matemática. Então, vou trazer algumas reflexões, de repente te desmistificar um pouquinho da matemática no EJA, no ensino médio para vocês. E enquanto esse webinar está sendo exibido para vocês, eu vou estar disponível aqui do ladinho no chat. Então, qualquer dúvida também vocês podem perguntar. Ou, se preferirem me mandar um e-mail direto, fiquem bem à vontade. No final, depois da gravação desse webinar, fica disponível aqui na página do Mutirão. Então, bem tranquilo para entrar em contato comigo, reassistir, ver alguma informação que de repente acha que é importante rever, vai ficar disponível aqui. Beleza, então? Então, eu falei para vocês já meu nome, né, Marcelo. Eu sou professor tanto de matemática quanto de física do Mutirão da Unidade de Caxias do Sul. Ocasionalmente vou para Farroupilha, dou algumas aulas em Farroupilha também. E trabalho com vocês aqui do EJA. Também já trabalhei em outras escolas com ensino médio, com ensino fundamental, enfim. E acho que a maior pergunta ou preocupação que os estudantes têm, principalmente com a matemática, é para quê? Para que a gente vai estudar? Por que a gente tem que estudar? Por que eu sou obrigado, entre aspas, a ver toda essa matemática do ensino médio, do ensino fundamental, enfim, se eu não vou usar metade dela na nossa vida. Então é um dos maiores temas aí que surgem de dúvidas dos alunos que eles vêm perguntar. E eu trago aqui nesse webinar para a gente discutir juntos também esse tema. Beleza. Primeiro eu trouxe para a gente começar nossa discussão, como você se sente em relação à matemática. Esse aqui é uma nuvem de palavras, ela está em inglês, eu retirei da internet. Foi feita essa pergunta para várias pessoas e teve várias respostas para essa pergunta. Por exemplo, eu vou ler ali algumas, ó. Interessante, frustrante, desafiadora, eu tenho dificuldade, é excitante, é difícil, importante, diferente, essencial, divertida, complicada. Então a gente vê aí respostas polarizadas. Tem gente que ama muito a matemática e tem gente que odeia muito a matemática. Não existe, parece que não é permitido você ter um meio termo ali, tipo, eu gosto de matemática, mas não amo. Parece que isso não é permitido, né? A gente vai ver que é assim, a gente pode gostar de matemática e aprender a ver a importância dela e não precisar que a nossa vida gire ao redor dela. Tem uma palavra ali que eu sei que também gera em muita gente, só de ouvir a palavra matemática, o cálculo, que é ansiedade, tá ali no cantinho, anxiety. Tá? E é justamente isso que eu quero que a gente se livre, eu quero que a gente se livre dessas ansiedades que a gente tem em relação à matemática. Tá? Então, esse medo da matemática, daí eu trouxe ali o meme da Nazaré, que se usa muito hoje, que a ideia é que a matemática ela não é para todo mundo, né? Que ela é só para escolhidos que conseguem entender. Isso é verdade? Será que é verdade que então só alguns escolhidos conseguem entender a matemática? Que ela não é para todo mundo? Tá? Diz aí o que você pensa no chat. Bom, como eu estou gravando isso aqui antes, a gente não está fazendo ao vivo, mas eu estou ali no chat e eu vou dar a minha resposta aqui do que eu penso. Tá? Na verdade, para mim, eu vejo que a matemática ela é uma habilidade, ela não é só para escolhidos, não, tá? Inclusive, durante toda a minha vida, tive alunos e tive colegas que tinham muita dificuldade em matemática, mas que com um pouquinho de esforço ali, de prática, isso é superado, que dá para entender sim a matemática, você não precisa ser escolhido pelos anjos para conseguir entender ela, não.
Então é isso que eu quero tirar da gente hoje, dessa ideia que a matemática ela não é para todo mundo. Porque ela é sim, tá? Ela é para todo mundo sim. Beleza. Então, como eu falei para vocês, a gente vai falar um pouquinho de por que que a gente estuda a matemática, para que que ela serve. Eu preciso estudar matemática só se eu vou seguir na área de engenharia quando eu crescer. Não, não é verdade, tá? Então eu trouxe um texto da BNCC, da área das matemáticas e suas tecnologias, sobre os resultados ali o porquê que a gente estuda matemática segundo a BNCC, tá? Então eu trouxe ali o texto, vou ler para vocês, ó. Os estudantes devem desenvolver habilidades relativas aos processos de investigação, de construção de modelos e principalmente ali, ó, que é o que eu quero ressaltar para vocês. Deixa eu até ver se eu consigo pintar. Aqui, ó, resolução de problemas. Essa é a palavra-chave da matemática no ensino fundamental e médio e no EJA, é resolução de problemas. Tá? Aí vocês vão me dizer, tá, mas o que que é essa BNCC que você falou? Para que que ela serve? E por que isso tem a ver com a minha formação, com o meu EJA, com o meu ensino médio? Bom, a BNCC, tá ali o logo dela, é nada mais do que a Base Nacional Comum Curricular, que é um documento que foi feito nos últimos anos, que ele vai dar suporte para tudo que tem no ensino fundamental e médio, tá? No caso, o que a gente tem no ensino básico, tá? Então, ela que diz o que que eu vou ter que estudar, por que que eu vou ter que estudar, quais são meus objetivos, tudo isso. E olha, então, que tesouro que ela traz para a matemática. A matemática não serve para você aprender a fazer Bhaskara para ir no mercado e comprar. Eu vou aplicar uma fórmula de Bhaskara aqui. Não, tá? Ela serve para te dar subsídios e para você praticar a habilidade dos processos de investigação de problemas, construção de modelos e principalmente tudo isso, né, para resolução de problemas. E bom, resolução de problemas não é só os matemáticos que tem na vida. Todo mundo na vida tem a resolução de problemas. Seja um problema familiar, seja um problema do trabalho, seja um problema de viagem, qualquer tipo de problema, tá? Seja para planejar, então, uma viagem, onde é que eu vou antes, quanto que eu posso gastar, fazer orçamento, tudo isso. Seja para solucionar um problema do meu trabalho, por exemplo, estou precisando de pessoas que me ajudem a fazer tal atividade, mas eu posso pagar tanto. Sejam problemas financeiros, sejam problemas da área da saúde, como é hoje em dia a gente está vivendo aí a pandemia do coronavírus, né? Então, para trazer soluções para isso. Então, é esse tipo de habilidade que a gente vai praticar. E isso vem junto com a linguagem matemática. Então, quando a gente está estudando matemática, além de aprender ali as ferramentas matemáticas, a gente está aprendendo, acima de tudo, desenvolvendo habilidades para resolver problemas. Esse é o nosso objetivo, tá? Continuando ali, ó. Para tanto, eles devem mobilizar seu modo próprio de raciocinar, representar, comunicar, argumentar e, com base em discussões e validações conjuntas, aprender conceitos e desenvolver representações e procedimentos cada vez mais sofisticados para resolução de problemas. E ele tem umas palavrinhas-chave, ó, que eu destaquei nos próximos slides, a gente vai falar sobre elas. Ali, raciocinar, comunicar, argumentar. Vejam que são habilidades que não são exclusivas da matemática. Por quê? Quando eu estou pensando, por exemplo, em problemas de qualquer ordem, problema seja financeiro, problema de áreas das ciências humanas, seja problemas de área das linguagens, eu preciso raciocinar, eu preciso saber representar esse problema, comunicar as soluções desse problema, argumentar por que que essa solução é certa, por que que ela é errada, tudo isso, tá? Então tá tudo muito interligado pela BNCC. Então nossos objetivos são muito juntos, tá? Aí ali eu separei então as palavras que eu destaquei. Primeiro, raciocinar. E olha o que a BNCC também traz, ó. É necessário investigar, explicar e justificar as soluções apresentadas para os problemas. Então,
habilidade que a gente desenvolve aqui de raciocinar é investigar, explicar e justificar as soluções apresentadas a partir do raciocínio lógico. Tá? Então, quando a gente se depara com um problema, seja ele da ordem de resolução com ferramentas matemáticas ou não, a matemática tem para ajudar a gente a interpretar, investigar, explicar e justificar as soluções. Depois ele traz a comunicação. Comunicação não é algo que a matemática não está lidando. Geralmente a gente pensa na matemática como algo que você faz sozinho, né? Algo que você calcula na sua cabeça e é seu, pronto. Mas não, a gente tem que comunicar, saber comunicar resultados. E a BNCC traz bem isso, ó. Nas comunicações, os estudantes devem ser capazes de justificar suas conclusões, não apenas com símbolos matemáticos e conectivos lógicos. Ou seja, não é só eu colocar lá, x igual a 4. Mas o que que significa esse 4? Para que que ele serve? E daí agora eu achei a resposta. Como é que eu vou usar ela? Então, ali, com símbolos matemáticos e conectivos lógicos, mas também por meio da língua materna, que no nosso caso é o português, né? Eu tenho que saber expressar soluções de problemas, comunicar elas, realizando apresentações orais dos resultados e elaborando relatórios, entre outros registros. E olha que importante isso! Elaboração de relatórios e outros registros hoje em dia no mercado de trabalho é uma das coisas que a gente mais precisa, né? Geralmente os nossos chefes, né, os patrões, eles querem que você mostre resultado. Então você tem que saber comunicar o seu resultado. Outra palavra ali que a gente destacou foi argumentar, tá? Por que que tá certa essa resposta? Não adianta eu chegar ali e não saber dizer por que que aquela resposta é adequada. Por exemplo, meu chefe, ou enfim, minha família quer solucionar um problema, eu chego a uma solução, mas eu não consigo defender por que que ele está certo. Como é que eu cheguei ali? Então é outra habilidade que a matemática nos ajuda aí no ensino médio, né? A gente está ali para desenvolver essa habilidade de argumentação também. Então, ali, ó, seu desenvolvimento pressupõe também a formulação e a testagem de conjecturas com a apresentação de justificativas, além dos aspectos já citados anteriormente, em relação às competências de raciocinar e representar. Tá? Então, mais uma competência. Beleza. Falamos então ali, ó, que as pessoas têm medo da matemática, que não é algo que as pessoas devem ter. E a gente viu agora, então, o que que a matemática é no ensino médio. Tá? Então, ela não é um monte de números. Vocês veem que em nenhum momento ele falou de número, resolução de fórmulas, fórmula de Bhaskara, equação do segundo grau, função do segundo grau, todas essas coisas que a gente ouve e dá uma ansiedade. Não, não é isso a matemática do ensino médio. A matemática do ensino médio é desenvolver habilidades para, sim, se necessário, usar essas ferramentas para solucionar problemas. Tá? E aqui também trago da BNCC, ó, as competências específicas da matemática e suas tecnologias, que é a grande área da matemática, para o ensino médio. São 5, tá? Então, quais são as 5 competências que a gente quer que os alunos do ensino médio, do EJA, desenvolvam? Primeira, utilizar estratégias, conceitos e procedimentos matemáticos para interpretar situações em diversos contextos, sejam atividades cotidianas, sejam fatos da ciência da natureza ou humanas, das questões socioeconômicas ou tecnológicas, divulgadas por diferentes meios de modo a contribuir para uma formação geral. Então, por exemplo, quando a gente lê uma notícia e nessa notícia tem um gráfico, tá? A gente aprende a ler gráficos na matemática. Ou, por exemplo, quando eu tenho num contexto, alguém me faz uma oferta de negócio, eu tenho que saber interpretar essa oferta, ver se vale a pena para mim ou não, e isso a matemática nos ajuda. Tá? Então, para a gente não ser passado para trás por notícias falsas, por pessoas mal intencionadas, para a gente conseguir interpretar de verdade as notícias e não só ler a manchete, ver ali o gráfico e achar, poxa, mas tem alguma coisa errada ali, né? A gente conseguir dizer isso. Tá? Segundo, propor ou participar de ações para investigar desafios do mundo contemporâneo e tomar decisões éticas e socialmente responsáveis, com base na análise de problemas sociais,
como os voltados à situação de saúde, sustentabilidade, das implicações da tecnologia no mundo do trabalho, entre outros, mobilizando e articulando conceitos, procedimentos e linguagens próprios da matemática. E quer um desafio do mundo contemporâneo maior do que o que agora a gente está passando em 2020 do coronavírus, da pandemia? Por isso que eu botei ali a imagem do que a gente diz achatando a curva, né? Como é que eu interpreto, então, esses dados que a mídia está divulgando e como é que eu posso usar, então, a linguagem matemática dos gráficos para interpretar isso e ver qual é a melhor maneira que eu posso ajudar para solucionar esse desafio, esse problema que é o coronavírus, ou qualquer outro que seja o problema do mundo contemporâneo que ele está nos apresentando. Número 3. Utilizar estratégias, conceitos, definições e procedimentos matemáticos para interpretar, construir modelos e resolver problemas em diversos contextos, analisando a plausibilidade dos resultados e a adequação das soluções propostas, de modo a construir a argumentação consistente. A número 3 é basicamente o que todo mundo quer, o que todo o pessoal do RH está procurando nos candidatos hoje em dia no mercado de trabalho. Alguém que sabe utilizar os conceitos, estratégias, definições para interpretar e construir modelos de resolução de problemas. Porque eu não sei se alguém já falou para vocês, tá? Mas quando você está trabalhando, você está solucionando problemas. Nada mais é do que isso, tá? Trabalhar é basicamente ter um monte de problema que você tem que solucionar. E tá aí a matemática para te ajudar nisso. Vamos ver. A quarta competência, então, compreender e utilizar com flexibilidade e precisão diferentes registros de representação matemáticos na busca da solução e comunicação de resultados de problemas. E aqui ele traz agora pela primeira vez ali a fala do algébrico, geométrico, estatístico, computacional, etc. Então ali eu coloquei o GIF, né, da investigação ali com aquela lupa, tá? Que nada mais é do que isso, tá? E a quinta, então, competência, que junto com a 4 fala da investigação, investigar e estabelecer conjecturas a respeito de diferentes conceitos e propriedades matemáticas, empregando estratégias e recursos como observação de padrões, e aqui é muito importante quando a gente fala de padrões, por exemplo, quando vocês vão estudar PA e PG, que PA e PG nada mais é do que perceber o padrão de uma sequência. Quem fez ali a matemática 2 no mutirão sabe do que eu estou falando. Experimentações de diferentes tecnologias, então a tecnologia cada vez mais presente ali na escola, no ensino médio, e para ajudar na matemática com recursos computacionais, né? Identificando a necessidade ou não de uma demonstração cada vez mais formal na validação das referidas conjecturas. Beleza, então a gente já sabe para que serve a matemática no ensino médio. É para desenvolver aquelas competências que estão escritas ali em cima, que eu mostrei para vocês, e as habilidades de resolução de problemas. E aí eu trouxe os 4 mitos da matemática que eu mais ouço. O primeiro deles a gente já comentou um pouquinho, que é, matemática não é para todo mundo. Será que é assim? O segundo deles, nunca vou usar a matemática do colégio na vida. Terceiro mito, a matemática é para gente fria e sem emoção. Será que é isso, gente? Será que eu, professor de matemática, sou frio e sem emoção? E a número 4, o mito número 4 é, eu tenho que escolher entre ou eu gosto de matemática ou eu gosto de ciências humanas. Eu não posso gostar dos dois. Ou é um ou é outro. Ou eu sou de exatas ou eu sou de humanas. Eu não tenho como ser uma pessoa que gosta das duas coisas ao mesmo tempo. E eu acho isso muito engraçado que as pessoas pensem isso. Vamos ver então. Mito 1. Matemática não é para todo mundo. Diz aí no chat se você acha que a matemática é para você ou não é. Pode falar aí no chat aqui do YouTube. Então, o que causa esse mito? O que deixa isso na nossa cabeça? A gente pensar, poxa, a matemática não é para mim. Ou, eu fui feito para matemática, mas essas pessoas ali não. Primeiro, questões culturais. Tá? De repente, quando você estava crescendo, as pessoas foram falando, se você é assim assado, você não é bom para ciências exatas. Se você é muito criativo, você não vai se dar bem em matemática, porque a matemática ela é muito fechada. É a primeira questão que dá origem a esse mito.
Segundo, questões de gênero. Muito comum, e eu vejo isso e acho um pecado, quando os pais, enfim, as pessoas julgam uma mulher e dizem que matemática, os meninos se saem melhor em matemática. Isso vai ficando na cabeça das pessoas. Inclusive, você pode ver que nos cursos de nível superior, das engenharias, das ciências exatas, é muito mais comum você encontrar homens. Graças a Deus isso está mudando hoje em dia, né? Mas há um tempo atrás, pega ali uns 10 anos atrás, você pegava um curso que envolve bastante matemática, você ia encontrar 90% dos alunos são homens, tá? Isso não está numa questão de gênero ali, mas não é uma verdade, não é verdade que os homens são melhores. Mas se você vai falando várias vezes, as pessoas vão acreditando, né? E terceiro caso, e aqui é um problema de muitos professores também, que é a questão do elitismo matemático. O que que é isso? Eu achar que, eu sou o professor de matemática e eu acho que a matemática é mais importante que todas as outras matérias juntas. Porque, a gente sempre deu um peso muito grande para a matemática. E isso não é verdade. E eu não posso colocar essa ideia nos meus alunos, trazer essa ideia para a escola que a matemática é mais importante que as ciências humanas. Isso não é verdade, tá? Então essas três questões ali trouxeram esse mito de que a matemática ela não é para todo mundo. E é mentira, a matemática é para todo mundo sim, tá? Ela está no nosso cérebro e ela é parte do nosso processo de seleção natural. Quando a gente foi evoluindo enquanto espécie, enquanto seres humanos, foi graças às nossas habilidades de raciocínio que a gente conseguiu, então, se superar, superar os problemas da humanidade e ir sobrevivendo. E, inclusive, não é só para os humanos, tá? Existem muitos animais que têm instintos matemáticos na cabeça deles. Tá? Então, esse mito de que a matemática não é para todo mundo é mentira. Tá? A matemática é sim para todo mundo. Aí todo mundo tem condições de aprender matemática porque ela é uma habilidade a ser desenvolvida. É que nem dirigir. Você pratica, pratica, pratica até que você aprende. E algumas pessoas têm mais facilidade e outras não. Mas não quer dizer que as que não têm facilidade não vão aprender. Beleza. Mito 2. Nunca vou usar a matemática do colégio na vida. E daí é muito comum quando a gente está dando aula, do aluno perguntar para a gente: professor, mas para que que eu vou usar isso aí na vida? Aí você dá mil e uma aplicações, porque toda matemática tem aplicação. Aí eles falam: mas eu ah, vou cursar direito, direito não vai ter matemática. Ou, mas eu não quero fazer faculdade, eu não vou usar matemática na minha vida. Bom, na verdade, é aquilo que eu estava falando antes. A matemática não é só para a gente saber usar ferramentas. Ela serve também para a solução de problemas. Ela desenvolve aqui, o nosso raciocínio lógico. Tá? Então, em cima do nosso raciocínio lógico, quando a gente vai, então, aprendendo as habilidades da matemática, os recursos, a gente vai desenvolvendo o raciocínio lógico. E a gente pode aplicar ele em todas as áreas da nossa vida. Bom, e se isso não fosse suficiente, claro, a gente tem os exemplos específicos. Por exemplo, e esse é bem óbvio que acredito que todo mundo usa no seu dia a dia, que são as operações aritméticas. Mais, menos, vezes, dividir. Se eu estou num bar, eu preciso dividir a conta com os meus amigos, né? Se eu estou no mercado e eu vou comprar 3 de um produto, eu multiplico então o preço por 3. Né? Quando eu estou fazendo contas de banco, enfim, estou fazendo o meu orçamento familiar, eu uso as operações de mais e menos para somar o que está entrando e diminuir o que está saindo. Interpretação de gráficos em notícias ou no nosso emprego é muito comum eu precisar interpretar um gráfico. Cálculo de áreas e volume, quando eu vou, por exemplo, fazer reformas, pintar parede, ou eu preciso calcular receitas de bolo, tudo a gente faz cálculos na nossa cabeça. Porcentagem também muito comum, principalmente quando a gente trata com questões financeiras, juros, se vale mais a pena pagar à vista ou pagar a prazo, fazer investimentos. Regra de 13 proporção. Por exemplo, olha que exemplo mais simples. Eu vou fazer um churrasco, eu sei que 2 pessoas comem meio quilo de carne, tá? E 7 pessoas vão comer quanto de carne? Quanto que eu vou ter que comprar? Eu faço uma regra de 3, uma proporção. E mesmo que eu não bote no papel, não pegue uma caneta e um papel e escreva, a gente faz isso na nossa cabeça. Porque a gente tem habilidade lógica na nossa cabeça. A gente faz direto. Ela não é verdade.
tá? Então, isso de que eu nunca vou usar a matemática do colégio na vida é mito também, tá? Se você não usar ela aplicada direto, você vai usar as habilidades que ela te ajudou a desenvolver. Tá? E claro, se você vai seguir numa área, depois vai estudar ali logística, vai estudar marketing, vai estudar administração, vai estudar engenharia, vai estudar ciência da computação, algo que é voltado mais a cálculo ou a parte exata das ciências, aí sim você vai usar especificamente as ferramentas que você aprende, função, equação, matrizes, tudo isso. Mito 3: a matemática é para gente fria e sem emoção, tá? Primeiro lugar, a matemática ela desperta muitos sentimentos na gente, tá? Inclusive, se você tem medo da matemática, o medo é um sentimento também. Tá? Eu botei ali, ó, sentimentos de medo, sentimentos de incapacidade. A gente sente quando a gente vê um problema matemático que a gente não sabe resolver. A gente se sente intimidado. Mas a matemática também pode causar sentimentos e emoções muito boas e positivas na gente. Sentimento de superação. Tem sensação melhor quando você tenta fazer uma questão, resolver um problema, seja ele matemático ou não, tá? Mas aqui, claro, eu estou falando mais agora da questão de cálculo. E você conseguir, você não conseguiria, por exemplo, antes de assistir uma aula, e você assistiu a aula, pegou ali o problema de novo, pensou de outra maneira e superou esse problema. Olha que sentimento importante, sentimento legal que a matemática traz pra gente. O sentimento de missão cumprida. Quando você encontra a resposta certa, você está resolvendo um problema do livro, enfim, e você fechou a resposta. Meu Deus, deu certo, eu consegui fazer o que eu achava tão difícil. Sentimento de missão cumprida. E a percepção de que tudo se encaixa. Então, quando eu consigo relacionar conceitos da matemática de outra área, eu trago assim, e eu vejo que eles são a mesma coisa, eles estão dizendo a mesma coisa, tudo se encaixa, porque é isso que acontece na matemática. Todas as leis matemáticas, elas fazem sentido no mesmo corpo de regras. Então tudo dá certo, tudo se encaixa se você seguir as regrinhas matemáticas. Então a matemática não é só pra gente fria sem emoção. Eu, por exemplo, eu sinto muita emoção quando eu estou estudando matemática ou dando aula, enfim. E não me considero de longe uma pessoa fria, tá? Então, mais um mito aí pra gente desmistificar. Mito 4, que você tem que escolher entre ciências exatas ou ciências humanas. E aqui já muito comum a gente encontrar os famosos memes, né? Seja no Twitter, Facebook, Instagram, qualquer que seja a rede, né? Eu sou uma pessoa de humanas, eu não sei dividir a conta. O cara é de exatas, ele não sabe se expressar. E não é assim que acontece, a gente não precisa escolher entre ciências humanas e ciências exatas, tá? A gente pode gostar das duas ao mesmo tempo. Eu, por exemplo, eu gosto muito de matemática, mas eu gosto também da parte da docência, e a parte da docência ela é puramente humana, né? Eu preciso entender meu aluno, eu preciso compreender ele, eu preciso estudar os contextos históricos, que é parte das ciências humanas. E se você pegar a maioria dos grandes matemáticos famosos, a maioria deles, principalmente ali da época do Renascimento, eles eram também filósofos, eles eram artistas, eles pesquisavam história, eles faziam muito estudo na área das ciências humanas, ou enfim, das outras ciências também, tá? Então essa separação, essa polarização, eu acho que não é saudável, não. E aqui, ó, uma culpa dos professores de matemática em geral, tá? Eu me excluo dessa, mas tem muita gente que diz ali que a matemática, ela não exclui, e ela nem... perdão. Tem muita gente que diz que a matemática exclui e se acha superior às outras ciências. E a gente vê isso muito, alguns professores, algumas pessoas nas escolas falando assim. E na verdade não, a matemática ela não vai excluir nem se achar superior às outras ciências, porque todas são importantes e estão em harmonia. Então não é necessário a escolha de nenhuma. Tá? Então desmistificamos ali um pouquinho dos mitos da matemática. Para finalizar, eu trouxe aqui uns tópicos para quem está voltando a estudar e está com medo, e de repente por isso que você está aqui assistindo esse vídeo, esse webinar, você está pensando em fazer o EJA ou está pensando em voltar, e
mas está com medo da matemática, tá? Medo da reprovação, insegurança com a matemática. Quem parou há muito tempo, é muito comum, eu ouço isso muito nas minhas aulas do EJA. Quem diz, mas a matemática não é para mim. Bom, eu espero que com essa conversa que a gente teve aqui, você tenha mudado um pouquinho de ideia dessa questão do matemática não é para mim. E também quero te encorajar, porque a gente está aqui, nós professores, para te dar todo o apoio quando você volta a estudar. E às vezes nossos medos eles são infundados. A gente acha que a gente não vai conseguir, a gente acha que a gente tem essa dificuldade tremenda e quando chega na hora, e eu vejo isso muito nos meus alunos do EJA, não é tão ruim assim. O cara sabe fazer. Você parou há muito tempo, mas você consegue pegar ali e lembrar, ou de repente reaprender o que não foi aprendido naquela época. Então, estou aqui para te encorajar mesmo. Volta a estudar, que é uma das melhores sensações, tá? Ela vai te trazer aquilo que eu botei ali, ó, sentimento de superação e sentimento de missão cumprida. E eu espero que, além das habilidades que você vai desenvolver com a matemática no ensino médio, no EJA, eu espero que esse sentimento também seja despertado em você. Então, o meu recadinho aqui final é confie em você. E conte com a gente, tá? Se você precisar me mandar e-mail, seja do mutirão, se você está pensando em voltar ali a estudar com o mutirão, ou se você é de outra cidade, enfim, quer me mandar um e-mail, tem alguma dúvida, pode me escrever, tá? Ou coloca a sua dúvida aqui no chat que eu vou estar respondendo, fica bem à vontade. Então, esses são os temas que eu quis trazer aí para a gente discutir um pouquinho. Agradeço a todos vocês que participaram. Eu vou ficar mais uns minutinhos aqui no chat, aqui ao lado, para a gente continuar nossa conversa. E uma boa noite a todos. Obrigado pela sua presença no nosso webinar. Tá? Um abraço e confie em você, tá? Que a matemática, ela é para você também, sim. Combinado?